Considerado um dos políticos mais controversos e polêmicos do Brasil, ele, em muito pouco tempo, tem feito história. Um grande empresário, ótimo gestor, pai, marido e político trabalhador. Hoje desponta como um dos possíveis candidatos à presidência da República em 2022. Muitos acham que este é o nome e apostam nele. Outros criticam e acreditam que não. Inclusive, já existe um movimento para que ele não consiga chegar até lá. No momento em que o Brasil precisa de um grande líder por tudo que vem acontecendo por causa da pandemia, ele é o responsável por ter trazido a vacina para o Brasil. Se hoje existe a vacina contra o Covid-19, é graças a ele. Trabalhador, ele não mede esforços na luta pela vida. O entrevistado de hoje é o governador do estado de São Paulo, João Dória. O Boa Noite começa agora. João, muito boa noite. Boa noite, Frota. João, governador, como é que eu devo tratar você? Como você preferir. Então, eu vou de João. João, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Eu estou sentado na frente de um possível candidato para 22 ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? É cedo para falar sobre isso. Primeiro, mais uma vez, parabéns. Bem-vindo ao vídeo mais uma vez, ao retorno aqui na Rede Brasil. Parabéns a você, ao Marcos Tolentino e a todos que estão viabilizando o seu programa. Eu queria acrescentar que, além de todas as plataformas, tem uma que você frequenta há muitos anos. É a plataforma do bem, Frota. Essa é uma plataforma que está no teu coração, na tua alma. Então, ela é tão importante ou mais do que as outras plataformas onde você está. Não é hora de tratar de candidatura. Agora é hora de tratar da saúde, da vida e da proteção das pessoas. Qualquer gestor responsável age desta maneira, protegendo vidas e não protegendo o mandato ou seu interesse eleitoral ou político. Toda atenção, todo foco na proteção à saúde e à vida das pessoas. O Fernando Henrique Cardoso, essa semana, né, ele se tornou um assíduo tuiteiro, vamos chamar assim. E ele cobra uma posição do PSDB, né, aliás, nosso partido, né, teme a decadência, defende o Luciano Huck. Como é que você vê essas postagens de um homem que fez história, né, na política nacional, enfim, e principalmente um grande líder do nosso partido? Como que você vê essa questão da rede social com o Fernando Henrique Cardoso? Ele se afeiçoou recentemente às redes sociais, mas sempre é tempo. Fernando Henrique vai completar 90 anos daqui a poucas semanas, portanto, merece muito respeito, muita consideração e muita admiração. Um grande líder político, um grande líder do PSDB, fundador do PSDB, ex-presidente da República, um líder mundial, um homem que dá orgulho ao Brasil. E vale aqui um comentário: olha a distância abissal entre um Fernando Henrique Cardoso e um Jair Bolsonaro. Olha a diferença de um homem que foi presidente do Brasil, respeitado e admirado no mundo inteiro, como foi Fernando Henrique Cardoso, e um homem que é desprezado no mundo inteiro, é um pária chamado Jair Bolsonaro. Olha a diferença abissal, o que mostra que temos pessoas de valor no Brasil, é possível melhorar o Brasil e Fernando Henrique será ainda por muitos anos um grande contribuidor para melhorar o Brasil. Ele é sábio, tem conhecimento, tem experiência e tem sensibilidade. Nós temos que saber ouvir o Fernando Henrique. Olha só, desde da época que eu comecei a anunciar, tem uma semana que você estaria aqui, né, vários internautas começaram a enviar, são milhares de perguntas, e temos uma pergunta aqui do Instagram, da Natália, de São Paulo. João Dória, qual o motivo do congelamento do ICMS? Cerca de 870 mil profissionais do setor cultural perderam seus empregos. Qual é a alternativa para esses profissionais e qual é o plano do governo para a cultura em 2021? O setor cultural poderá contar com o seu governo? Nathalie, já conta. Nós temos um grande secretário de Cultura, Frota, que você conhece, que é o Celso Saleitão, que foi ministro da Cultura no governo Temer, um bom ministro, porque também há ministros que dá vontade de esquecer.
de vários governos, mas não é o caso do Sérgio Saleitão, que foi um brilhante ministro do governo Temer e que vem realizando um excelente trabalho à frente da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Nós temos o PROAC, que é um programa de apoio à cultura Sim. em São Paulo, vem funcionando muito bem, inclusive com uma boa destinação de recursos e um trabalho competente articulado pelo Sérgio, não só com recursos do governo do Estado, e sempre apoiamos e sempre apoiaremos a cultura. A cultura é parte da história, da tradição, da força, né, e da democracia de um país, de um estado, de uma região e de uma cidade. Então, São Paulo respeita a cultura como respeita o meio ambiente também. E aqui também temos uma outra vantagem, que é uma boa relação com o setor privado. Sim. Então, nós somos bons captadores de investimentos diretos do setor privado na cultura de São Paulo. E o Sérgio fez uma coisa maravilhosa, para concluir, que foi transformar a cultura na cultura digital. Neste longo e triste período da pandemia, viabilizou várias manifestações, apresentações musicais, de dança, de teatro, de interpretação, através da mídia digital. Isso permitiu a sobrevida com alguma dignidade de vários dos profissionais que atuam nas artes em São Paulo. Então, aqui nós estamos felizes com o trabalho do Sérgio Saleitão e felizes também por respeitar a cultura. Até porque a cultura, nesse governo, ela ficou extremamente esquecida. Não só a cultura, como o esporte. O governo federal transformou os dois ministérios numa secretaria, né? E tivemos aí a passagem de diversos secretários, Osmar Terra, Henrique Pires, Ricardo Braga, Roberto Alvim, Regina Duarte, e nada deu certo até agora. Com essa pandemia, a cultura ficou estrangulada no país, né? E eu realmente sei do trabalho que o Sérgio Saleitão faz, sei do seu trabalho também. Essa semana, inclusive, eu li, saiu nas redes sociais, enfim, é um investimento que vocês estão fazendo de quase 125 milhões, que também é voltado à cultura. Realmente o país ele atravessa um momento muito difícil no teatro, no audiovisual, artistas que não têm o que fazer, né? Pararam seus trabalhos, suas peças de teatro e passando realmente por um problema muito sério devido à pandemia. Então, eu acho que é o momento da gente, né, se juntar e os governos, como o seu também, procurar justamente atender a cultura, que a cultura ela é extremamente importante. Ela é a base da democracia. O país que não respeita a cultura não respeita a democracia, porque a democracia se faz também pela sua história, o respeito pela história, a observância do contraditório. E a cultura traz isso, a riqueza do contraditório e da manifestação popular. Aqui, repito, nós respeitamos muito a cultura e apoiamos de todas as formas possíveis para que ela sobreviva a esse período da pandemia e pós-pandemia que ela volte a brilhar com uma dimensão ainda maior. Claro. E vai voltar. Eu estava falando aqui no início com você sobre o Twitter, né, e sobre o Fernando Henrique Cardoso. As redes sociais elas se tornaram um processo quase que de linchamento, né, virtual. Você passa muito por isso, eu e diversas outras pessoas, tanto o Twitter como o Facebook, enfim. O que você vê, como é que você vê essa agressividade nas redes sociais e o que você acha, qual é o futuro que nós teremos com tudo isso que vem acontecendo no país voltado às redes sociais? Pronto, eu vejo com tristeza. As redes sociais não estão sendo utilizadas para construir, somar, agregar, pacificar, atender, proteger e ajudar. Estão sendo utilizadas majoritariamente para prejudicar, emparedar, ameaçar, confrontar. É tudo aquilo que nós não esperaríamos de uma mídia inovadora, digital e moderna como essa. Mas você, como eu, e certamente muitos que nos acompanham aqui, sabem qual é a origem disso. Quem tem um gabinete do ódio no próprio Palácio do Planalto, no quarto andar da sede do governo federal, produzindo fake news e notícias mentirosas, agressivas, intimidadoras, isso acaba, infelizmente, estimulando outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. É tempo limitado, a meu ver. Você sofre com isso? Quando eu você sofro, tá sozinho, minha família assim... sofre e vários outros sofrem também. Todas as pessoas que estão ao lado do bem, da verdade, da democracia, dos direitos, da liberdade, do comportamento adequado na proteção à saúde e à vida diante da pandemia, estão sofrendo. Eu conheço médicos que recebem ameaças diariamente, porque se manifestam contra a cloroquina e a favor da vacina.
se manifestam pela quarentena, pelo distanciamento social, pelo uso de máscara e são atacados por conta disso. É um absurdo você ver um médico defendendo a saúde e a vida sendo atacado pelas redes sociais, por aqueles que não defendem a vida, nem a ciência e muito menos a saúde das pessoas. Olha só, a retomada da economia em 2021 ela será lenta. Você acha que depende da vacina em massa? Como é que você está vendo esse momento? Você que é uma pessoa que trouxe a vacina para o país, as pessoas podem falar o que quiser, né, podem criticar, mas se tem uma pessoa responsável por ter trazido, né, antecipadamente, né, a ideia da vacina, a vacina para salvar vidas, foi você, independente de qualquer coisa. E aí a retomada da economia, ela se mostra lenta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e colocasse a vacina nessa questão. Prota, primeiro, obrigado pelas referências. Nem todo mundo reconhece isso. Foi um esforço enorme, um enfrentamento gigantesco para poder trazer a vacina do Butantan, que de cada 10 pessoas vacinadas no Brasil hoje, 9 são vacinadas com a vacina do Butantan. Se não tivéssemos feito esse esforço, esse enfrentamento para termos a vacina, o Brasil hoje não teria vacina. Essa é a realidade. E a vacina é muito importante para a retomada da economia. Você tem razão nessa sua afirmação. Quanto mais vacinas, mais rapidamente vacinarmos, mais rapidamente retomaremos a economia. Então, este ano vai ser um ano de crescimento moderado da economia brasileira. São Paulo, aliás, vai crescer mais do que a economia do Brasil, porque tem um bom time, tem o Henrique Meirelles à frente do setor econômico do Estado, e tem a força e a pujança de São Paulo. Isso ajuda o Brasil. De certa maneira, bom para São Paulo, mas é bom para o Brasil também. Já 2022, com o Brasil imunizado, com a vacina do Butantan e espero com outras vacinas também, aí sim nós teremos um crescimento, estima-se, acelerado da economia brasileira e com a geração de mais empregos, riqueza e a volta à normalidade. Portanto, um ano difícil ainda em 21 e um ano, espero, de celebração em 22. Falando nas vacinas, João, eu acompanhei bem de perto, né? Tenho ido ao Palácio algumas vezes e vi a luta do Instituto Butantan, a sua luta e de todo aquele conselho de cientistas, enfim, para conseguir, né, que a Anvisa, né, autorizasse a vacinação e principalmente o uso emergencial da vacina. Eu não vi acontecer isso agora na Sputnik, né? Ou seja, foram dias e dias, horas e horas, trabalhando, entregando documentos, né? Solicitando reuniões, etc. e tal. E, de repente, a Sputnik, que eu acho que tem que entrar também, né? Ela pulou uma etapa, vamos dizer assim, a Anvisa passou a entender, mas não entendeu naquele momento em que vocês estavam pleiteando, né, a vacinação emergencial. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Será que a pandemia ficou pior agora? A mesma pandemia que já levou a óbito 232 mil brasileiros, ela não começou agora, nem ontem, nem na semana passada, nem no mês passado. Ela começou em março de 2020, vitimando milhares de pessoas. Tanto aqueles que, felizmente, foram curados e se recuperaram, como alguns que não faleceram, mas padecem até hoje de efeitos colaterais da Covid-19 e aqueles que perderam suas vidas. Então, agora, velocidade. Antes, exigência, não só para o Butantan, como também para a Fiocruz. Nós ficamos 5 meses fazendo pesquisas aqui na terceira fase, 12.500 brasileiros, todos médicos e paramédicos, em 8 estados brasileiros, cumprindo os ritos determinados pela Anvisa. Rigorosamente. Aliás, não vou nem citar aqui casos que você sabe como isso foi rigoroso. Poderíamos ter abreviado tudo isso, sem perder as referências científicas de proteção a essa vacina, assim como a vacina de Oxford, e já poderíamos estar vacinando no Brasil desde novembro. O Brasil poderia ter sido o segundo ou terceiro país do mundo a iniciar a sua vacinação, graças ao Butantan, com destaque, mas também a Fiocruz, dentro desse protagonismo. O excesso de exigências, confronto com o governo Bolsonaro, as pressões do governo Bolsonaro em cima da própria Anvisa, tudo isso retardou o processo e começamos a vacinar apenas em janeiro, quase 70 dias depois de quando poderíamos ter iniciado a vacinação. Então, você está certo. Que venha a Sputnik e outras vacinas, dentro de critérios de avaliação internacional, não está errado o processo. Errado foi não ter feito isso antes.
Mas vamos lá, o passado passou, vamos acelerar o presente para salvar vidas. O que me pegou de surpresa essa semana, e você deve ter assistido, foi o deputado, meu amigo, Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde, colocando uma pressão em cima da Anvisa, né, quase que desafiando a Anvisa, e não fez isso, né, no tempo em que a Coronavac estava ali passando por todo aquele processo de documentação e etc. e tal. Teria sido interessante que o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro, pudesse também ter feito, né, tentado apressar esse processo todo da Coronavac. Olha, João, eu tenho mais uma pergunta aqui do internauta, agora do Facebook, Josuel Matias, da Lapa, São Paulo, do Facebook. Ele está perguntando o seguinte: Dória, você sempre deixou claro que era um gestor e não um político. Depois de 4 anos na política, você é mais gestor ou mais político? Josué, boa pergunta. Tanto gestor quanto político. Evidentemente, quase completando 4 anos, entre 1 ano e meio como prefeito da capital de São Paulo e 2 anos e 1 mês como governador de São Paulo, são 3 anos e 6 meses, 3 anos e 7 meses. Agora eu sou tanto bom gestor como tento ser um bom político. E essa mescla tem sido útil, Josué, e digo a você também, Frota, porque eu não tiro de mim a minha alma privada, claro, a visão pragmática, objetiva, de tomar decisões, de escolher um caminho, de ter coragem de fazer a opção, mesmo correndo riscos sobre ela, mas também a têmpera da política, que é do diálogo, é do entendimento, da busca da maioria. Essa é a boa lição da política, da boa política. Claro. Dialogar, conversar é sempre saudável, isso é democrático, mas tomar decisões também. E muitas vezes a má política não toma decisões, ela espera que as decisões surjam naturalmente. Eu aprendi no setor privado que os grandes líderes se forjam quando tomam decisões e assumem riscos. Isso aí. Olha só, essa aqui foi uma campanha que eu lancei semana passada em Brasília, né? Que é a seguinte: tome vacina, não mata, não dói e você não vira jacaré. Boa. Você não vira jacaré, tá aqui. Né? Você vive mais. Você não vive jacaré. Você acha que alguém ia virar jacaré? Não, né, João? Não. Você não pensa assim também. Tem um senhor lá em cima que acredita nessas coisas, né? Mas... Olha só, hoje pela manhã, o governador João Dória esteve no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, e como ele próprio relatou nas suas redes sociais, foi um dos momentos mais emocionantes nesses últimos anos, nesses últimos momentos, né, que a pandemia vem causando esse caos no país. E nós estávamos lá e gravamos aí algumas imagens. Vamos assistir. Agradecer a Deus que vai ajudar, que essa doença vai sumir do mundo. Maravilha! Nossa, eu esperei 94 anos e 1 dia por essa emoção. Eu faço 95 amanhã. Fingindo que eu tô feliz, eu tô. Mas já foi. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia para vocês. O Romeu tem 94 anos, a sua esposa, Dona Leda, que está aqui, tem 91 anos. Estou muito emocionado por poder contribuir e ajudar a vacinar as pessoas aqui em São Paulo, principalmente as pessoas com mais de 90 anos, como é o caso do Silvio e da Dona Leda, que aqui estão e que acabam de ser vacinados com a primeira dose da vacina do Butantan. É emocionante, gente. A quantidade de pessoas com mais de 90 anos que estão aqui para receber no drive-thru do Pacaembu a sua vacina, a vacina do Butantan, é emocionante. E é emocionante porque é a vida, né? Pode perder isso, viu, seu Romeu? Tá? Depois, daqui a 21 dias, você vai voltar aqui e faz a segunda dose da vacina e eles vão complementar.
o senhor guarda junto com os seus documentos. Os vendedores falaram que hoje estão nascendo de novo. Ah, que bom! Olha que lindo isso. Que beleza. Nascendo de novo. Sensacional. Emocionante. Emocionante. Realmente. Frota, aqui vale aquela expressão, valeu. Né? Valeu. Eu fiquei sensibilizado. São pessoas, você viu, senhoras, senhores, 90, 91, 92, 93, 94, mas a senhora vai fazer 95 anos amanhã. É muita emoção. Eu lembrei da minha avó, dos meus avós, do meu pai, da minha mãe, que não estão mais aqui. Fiquei tocado. Eu imagino. Agora você está emocionado. Eu imagino lá naquele momento também. Aliás, quero te dar os parabéns, independente de qualquer coisa, pela sua coragem, né? Pela maneira como você encara esse desafio. Eu sei que não é fácil, é contra uma série de forças, contra o sistema, né? E você vem vencendo uma guerra que realmente nós contamos com pouquíssimas pessoas nesse momento, né? Obrigado, quando a gente entende que nós temos aí uma parte de uma sociedade ideológica, né, negacionista, que hoje procura, né, o tempo todo desmerecer o trabalho daqueles que realmente estão fazendo. Então, meus parabéns para você, Obrigado. que você continue nessa luta aí, nessa guerra, porque eu sei que isso é só o início. Obrigado, Frota. E a minha homenagem também, se você me permite, Claro. aos profissionais da saúde, a dúvida. turma da linha de frente, médicos, paramédicos, enfermeiros, eles nos emocionam. Frota, todos eles estão na linha de frente desde março do ano passado. Sim. A maioria dos médicos, enfermeiros, não tirou férias. A maioria está trabalhando 12, 14, há médicos trabalhando 16 horas por dia, salvando vidas e ainda se expondo, porque são os mais expostos. Por isso que a vacinação começou com eles. Então, aproveito aqui para deixar minha homenagem a essa linha de frente, a esses heróis brasileiros de branco. João, eu queria voltar um pouquinho no PSDB. Tá? Claro. O PSDB, nós tivemos agora uma votação que lançou o Arthur Lira, né, como o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Você viu, né, o país inteiro acompanhou todo aquele processo. Em que momento nós estamos com o PSDB? Como que o PSDB está se posicionando hoje em dia? Eu quero ouvir de você. Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas como que você está vendo o PSDB? E quero que você emende já, que eu já soube que o Rodrigo Maia esteve contigo, né, esse final de semana e, pelo que eu li, você abriu as portas do PSDB para ele. Então, eu queria que você falasse um pouco do PSDB e desse convite que você fez ao Rodrigo Maia, que ainda é do DEM. Começo pelo Rodrigo Maia. Perfeito. Esteve comigo no último domingo, justamente com o Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo, e ambos fundadores do DEM. E ambos vão sair do DEM. Me testemunharam de maneira cabal e definitiva e vão se desligar do DEM. Sabia do Maia, do Rodrigo, eu estou sabendo... Os dois. Aliás, os dois e certamente muitos mais. E eu os convidei, tanto o Rodrigo Garcia quanto o Rodrigo Maia, para virem para o PSDB. E formarem com o PSDB, que tem uma aliança histórica com o bom DEM, não com o mau DEM, não com o DEM adesista, centrista, como esse que foi anunciado recentemente, que talvez possa ficar com Bolsonaro. Alguém que admite que um partido possa ficar com Bolsonaro não merece respeito. E ainda disse o ACM Neto, que me desculpe, meu amigo, conheço ele, mas ele falou que não quer ficar com o extremo. E aí ele anuncia que poderá ficar com o Bolsonaro. Incompreensível. Aliás, uma pena que o ACM Neto, filho de político, neto de político, sempre pensou, raciocinou e agiu bem na política, de forma geral, cometeu um erro tão crasso quanto esse. Mas, enfim,
cada dia traz a sua agonia, as suas surpresas. Claro. Mas houve, eu quero reconfirmar aqui, o convite tanto ao Rodrigo Garcia quanto ao Rodrigo Maia Ótimo. para se filiarem ao PSDB. Eles não tomarão decisões imediatas, até porque primeiro precisam fazer a desfiliação do DEM, mas o convite eu já formalizei com a honra de podermos eventualmente contar com um e com outro Perfeito. no PSDB. E em relação ao próprio PSDB, tomar atitudes. Já o PSDB não pode continuar sendo um partido que não tem posição, ou quando é solicitado a ter posição, divide-se entre a boa posição e a má posição. Sim. Só há uma posição para um partido, é a posição do bem, do povo, da democracia, da liberdade, da lisura e da transparência. Não pode um partido ter duas posições, uma a favor da liberdade, da democracia, da decência e da honestidade, e a outra que é condescendente, com a falta de liberdade, com a falta de honestidade, com a falta de princípios, com a falta de atitude. Nós temos que ser um só partido, ainda que menor, não tem problema nenhum. É preferível ser menor e correto e respeitável do que ser medianamente grande e desrespeitado, como nesse momento está sendo o PSDB. Isso é um debate importante sobre a liderança do Bruno Araújo para ser feito e decidido, não é para ser eternizado também, porque o PSDB, num passado não muito distante, adotou essa nomenclatura de debater temas e nunca concluir temas. Eu entendo que agora tem que debater e concluir. Em qual lado está o PSDB? A favor do governo Bolsonaro ou a favor do Brasil e dos brasileiros? Falando bom português, e o que eu ouço muito lá na Câmara, né, nos corredores, é que o PSDB se tornou um partido que fica em cima do muro, né, e muitas vezes libera a bancada numa votação importante. Pois é, eu entendo que o PSDB tem que liderar a bancada e não liberar a bancada. E os parlamentares que entenderem que a posição do PSDB não deve ser compartilhada por eles, exceto se for um tema de muita polêmica, claro, e cujo debate constrói uma decisão, fora disso, os que não estão felizes e satisfeitos no PSDB, Frota, saiam do PSDB, encontrem a sua felicidade em outro partido. Ninguém precisa ser prisioneiro de um partido, mas você não pode fazer um partido prisioneiro de parlamentares. Aliás, foi muito conturbada essa votação na última segunda-feira, que deu, né, a presidência ao Arthur Lira. Rapidamente, o que você vê aí no futuro com Arthur Lira como à frente da presidência da Câmara? Porque, segundo os bolsonaristas e etc. e tal, e alguns pensadores políticos, o Rodrigo Maia era o que atravancava, né, as pautas e não deixava seguir as pautas à frente. E por isso atrapalhou demais o governo Bolsonaro. Não é verdade, mas... Pois é. E você, como que você vê a chegada do Arthur Lira, a chegada desse centrão? Isso te incomoda de alguma maneira? O Arthur Lira foi eleito não para centrar, para usar aí o neologismo daqueles que são do centrão. Ele veio para mandar, e mandar no governo Bolsonaro. Nós temos, a partir de agora, um governo refém da Câmara Federal e do seu presidente, Arthur Lira. É a primeira vez nos últimos 30 anos onde o centro, o centrão, como dizem, não vai influir, vai mandar. É verdade. Eu tenho dois temas aqui polêmicos e eu não posso deixar de te perguntar. Essa semana eu visitei algumas cidades e fui em várias santas casas. E todas as santas casas que eu passei, né, reclamam do corte de 12% das verbas repassadas pelo governo, pelo seu governo. Você podia explicar um pouco sobre isso? Claro. Porque eu vi que eles estão muito angustiados, os provedores, os diretores. Uns, inclusive, pediram que eu te fizesse essa pergunta. Então, está feita a pergunta e eu gostaria que você, por gentileza, respondesse para a gente. Frota, é natural a preocupação, não de todos, mas de alguns gestores, provedores de santas casas. Nós estamos readequando o orçamento e não cortando o orçamento. Mas eles se preocupam e é natural em que esta readequação não signifique redução de verbas e redução dos valores estimados para as santas casas. Portanto, não só estão no seu direito, como devem, evidentemente, ponderar, observar, reclamar, para que isso não aconteça. E não vai acontecer. O governo do Estado de São Paulo tem consciência de que aqueles gestores, provedores
de Santas Casas, que administram bem as unidades de Santas Casas, têm que ser prestigiados, apoiados e mantidos os seus orçamentos. E reavaliar aqueles que não têm a mesma conduta e que não conduzem de forma ou correta ou plena no plano da gestão e da eficiência, ou às vezes até com algum desvio de conduta. São poucos, mas é preciso ter atenção. Agora, saúde é prioridade em São Paulo e nós não abandonaremos nenhuma Santa Casa no estado de São Paulo. Eu costumo dizer que saúde não tem partido. Não tem e não deve ter. E não deve ter partido. Outro tema também que me chama a atenção, e eu sou testemunha, eu vejo você entregando carros blindados, formando aí os BAEPs, segurança e etc e tal, né? Agora, há pouco tempo, vi os carros de corpo de bombeiros que você entregou. Eu vejo sua preocupação com isso. Mas vejo também, nós temos muitos amigos policiais, tanto militares como civis, e vejo muitos policiais reclamando dos seus salários e etc e tal. Como que você conduz essa questão dos salários dos policiais em São Paulo, que é um motivo, inclusive, de alguns oponentes seus, né, que vivem com esse tema te atacando? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Não é um tema deste governo, é um tema histórico, nos últimos 30 anos. E eu reconheço que, ao longo de 3 décadas, houve um empobrecimento salarial, tanto da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e Polícia Civil em São Paulo. Essa é uma visão real. Mas imaginar que você vá corrigir, ainda mais diante de uma pandemia que vitimou a economia brasileira e o orçamento do Estado de São Paulo, assim como de todos os demais estados do país, que você possa corrigir esta questão diante de uma circunstância como essa. É reconhecer e encontrar caminhos, e caminhos que possam permitir, quando possível, a recomposição salarial. Isso terá que ser feito gradualmente. Não há milagre, não há uma situação transformadora para a Polícia Civil e Militar da noite para o dia. Nós já fizemos, no ano 2019, melhoramos a condição salarial da Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar, e Corpo de Bombeiros e equipamentos. Foram os 2 anos com mais equipamentos da Polícia Militar, Polícia Civil da história. Mais armamentos, mais apoio, mais tecnologia. Na história, não é na história recente, na história. Isso foi possível fazer. Na parte salarial, fizemos uma recomposição de melhoria, mas distante ainda do ideal. Vamos torcer para que esse ano, de fato, consigamos a imunização de todos, para que em 2022, já com um novo orçamento e melhores condições, possamos retomar o programa que tínhamos de recomposição salarial da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica. E para aquelas pessoas que insistem em colocar nas grandes manchetes que a polícia do Dória mata. Como que você... A polícia do Dória protege, certo, ela não mata. São Paulo tem a melhor polícia militar do país e a melhor polícia civil do país. Isso é histórico, não é um ganho de agora. É um ganho das últimas 5 décadas, com treinamento, formação, capacitação e formação. No ano 2019, ainda sem a pandemia, nós mandamos mais de 300 policiais militares e civis para treinamento no exterior. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, em Israel, na Alemanha, no Japão e na Coreia do Sul. Eu acredito muito em programas de treinamento e aperfeiçoamento. Tivemos que interromper, infelizmente, o ano passado pela pandemia. Vamos reiniciar em 2022, torcendo para que não tenhamos mais a pandemia, nem no Brasil, nem em nenhuma outra parte do mundo. E treinamos muito. Aliás, pela primeira vez, nós, no ano passado, mesmo com a pandemia, retreinamos 80 mil policiais militares nos meses de junho e julho, em todo o estado de São Paulo, para o aprimoramento de conduta, a observância dos protocolos da polícia, o sentimento do uso progressivo da força, do uso de novas tecnologias, inclusive na Polícia Militar de São Paulo. São Paulo não tinha polícia de drone, hoje tem a Dronepol, com mais de 150 drones de última geração, contribuindo no policiamento da cidade e do campo aqui em São Paulo. Temos uma unidade cibernética da Polícia Civil, não tínhamos. Hoje é a maior e melhor polícia cibernética da América Latina, elogiada até pela Polícia Cibernética Americana, inclusive pelo FBI. E foi implantada agora no nosso governo. E elementos de tecnologia como o olho vivo, que é o body cam, são as câmeras pessoais,
O Brasil e São Paulo é o primeiro local do Brasil e o primeiro da América Latina a utilizar as bodycams. São mais de 5.000 bodycams com transmissão ao vivo, levando aqui quase um pin que vai no uniforme dos policiais. Isso exigiu muito treinamento para que eles soubessem utilizar e compreendessem a importância das câmeras de bodycam, as câmeras corporais, chamadas olho vivo, para a proteção deles próprios e também para a melhoria da eficiência das ações, porque o comando da Polícia Militar, à distância, consegue olhar como se estivesse ali presente no local, seja com a presença de 1, 2 policiais, ou de uma tropa, ou de um batalhão. Entre outras medidas, foram essas. Agora temos a renovação da frota de helicópteros, já temos a maior frota de helicópteros, são 27 unidades do país. Carros blindados, 1.500 carros blindados. Primeira polícia a ter automóvel blindado no Brasil também. Dúvida. Polícia Militar e agora a Polícia Civil. A Polícia Militar já tem 1.500 automóveis. Agora tem mais 1.500 da Polícia Civil. Começam a chegar agora, no próximo mês de maio. E vamos seguir tendo mais veículos blindados ao longo dos anos. E outras tecnologias também para melhorar a chamada polícia científica, que é aquela que previne o crime, Frota, e evita que o crime aconteça. Com isso, você preserva vidas dos policiais, da população e do próprio bandido. Antes dele cometer o crime, vai preso. Perfeito. João, eu recebo aqui muitos livros na internet que os autores pedem que eu divulgue. Vou divulgar um livro do Lobão, Guia Politicamente Incorreto dos anos 80 pelo rock. Está aqui o livro do Lobão. Gosto dele. Uma década, segundo ele, perdida, trash e cafona, mas de muita criatividade. Está aqui o Lobão, que vai ser entrevistado em breve. Tem também do Denilson Monteiro, a biografia do velho guerreiro, Chacrinha. Chacrinha, que foi gostava muito dele. Meu padrinho, gostava muito dele também. Gosto muito dos filhos. Tá aqui, Leleco. Do Leleco, principalmente. A Luz que Não Se Apaga, de Carlos Alberto de Nóbrega, outro craque do nosso humor, grande Carlos Alberto de Nóbrega. Dele e gostava do pai. E também tem um aqui incrível, do Onyx Lorenzoni, A Máfia da Estrela, Ascensão e Queda no Império Petista. Está aqui. Eu espero que ele escreva o segundo. Não fala o título. Não vou falar o título. Mas eu espero que ele escreva o segundo. O título você já sabe. João, em casa você trabalha, assiste televisão, fica com os filhos. O que você faz em casa? Porque as pessoas estão acostumadas a te ver o tempo todo assim. Como que é o João em casa? Eu sei que você joga bola, né? Tem um futebol que você faz com os amigos, enfim. Segundas-feiras? Fazia, né? Fazia. Antes da pandemia, fazia. Sim. Aos finais de semana. Eu amo futebol, gosto muito de jogar bola. Você é santista? Sou santista e eu gosto tanto de futebol que tem um campo de futebol em casa. E aí reúne os amigos? Comprei o vizinho para fazer um campo de futebol. E gosto de reunir os amigos em torno da pelada. Mas com a pandemia, evidentemente, isso não é possível. Mas acompanho os jogos do Santos pela televisão. Fiquei triste com a derrota para o Palmeiras e também triste com a derrota do Palmeiras agora no Mundial para o México, o time mexicano. Agora, eu tenho pouco tempo em casa, porque eu trabalho em média 16, 17 horas por dia. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Você me conhece? Sim. Antes da política, eu conheço você antes da política também. Eu já era assim, não me tornei assim. Então, eu tenho pouco tempo de convívio em casa com a Bia, minha esposa, e com os meus filhos, Felipe, Carolina e Johnny. Quando estamos juntos, convivemos com intensidade. Nos gostamos, nos amamos e nos respeitamos. E o pouco tempo que sobra, eu, sobretudo agora na pandemia, gosto de ver filmes e séries com a Bia. A Bia seleciona, então quando eu chego em casa, ela já deixa no ponto algumas séries, alguns filmes que nós assistimos em casa, às vezes com os nossos filhos também. Claro, claro. Vamos falar de educação um pouquinho, a educação do nosso Brasil. Qual seria o primeiro passo para que o povo brasileiro definitivamente entenda a importância, a grandiosidade da educação no nosso país, que anda de um jeito meio que, né, vamos dizer assim, estranho com esses dois últimos ministros que nós temos aí? Aliás, você sabe o nome do atual ministro da Educação, não?
Milton alguma coisa. Por aí você já percebe a importância dele, né? Mas, enfim, sem desrespeitá-lo, mas é inacreditável o que esse governo faz com a educação, é um desprezo absoluto com a educação. Aqui em São Paulo, nós temos um grande ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, Sim. cumprindo um papel formidável de líder nesta área da educação. São Paulo voltou à liderança do IDEB. Nós tínhamos perdido, nos últimos 7 anos, a liderança do IDEB, que é o fator que indica, é o índice que indica a qualidade do ensino no estado de São Paulo. Hoje nós lideramos novamente o IDEB. Em menos de 2 anos, conseguimos recuperar uma posição que, historicamente, foi de São Paulo. É nosso dever, a nossa obrigação, é o estado mais forte e que, com as melhores condições econômicas. Por óbvio, o objetivo é apoiar corretamente a educação e manter uma boa relação, se possível, também com professores, com sindicatos, manter o diálogo, mesmo na diversidade e mesmo nas controvérsias, manter o diálogo sempre aberto e priorizar a educação. Foi o que fizemos. No dia 8 de fevereiro, as aulas foram reiniciadas em São Paulo, proporcionalmente e de forma segura. Foi o primeiro estado a assumir esta decisão para a rede pública de ensino retomar com a proteção aos professores e aos alunos, as cautelas sanitárias, mas retomando o ensino. E o mesmo em relação à decisão, em relação às escolas privadas. Frota, para concluir esse tema, um povo que não tem educação, não tem formação e não tem o Estado priorizando a educação de qualidade, jamais será um povo livre e jamais será um povo em condições de ter a sua autonomia, não só econômica, mas intelectual, moral e de cidadania. Bom, esse é o programa Boa Noite. Nós estamos aqui ao vivo também pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. E vem uma pergunta do Twitter, tá? Exclusiva do Twitter. Dória, a prisão de Brasília, Thiago Marques. Dória, a prisão do ex-presidente Lula foi estratégia para que ele não pudesse se candidatar para deixar o passe livre para o Bolsonaro, já que muitos processos do Lula estão sendo arquivados agora? Não creio. Uma decisão da Justiça, e não uma decisão temporal ou objetivamente contra Passou por 2 o tribunais. ex-presidente Lula. 5 processos, aliás, ele responde ainda por vários processos. Então, é a Justiça. A Justiça julgou e definiu. Não foi um ato político, foi um ato de justiça. Tá bom. O governador João Dória, ele também é conhecido pelas comemorações, pela alegria que ele leva às suas vitórias, às suas comemorações, e se tornou um excelente dançarino. E nós fizemos aqui uma compilação de alguns momentos seus maravilhosos, que inclusive se tornam memes nas redes sociais, e eu quero assistir ao seu lado os seus grandes momentos como dançarino. Roda o VT. Essa última foi a sua comemoração agora para governador? Não, foi... Essa foi da Não, eu até vou... prefeitura primeiro, ou não? Foi primeiro uma alegria rever esses momentos com o Ivete Sangalo na Bahia, ali no corredor da alegria, no corredor da Vitória. Da Vitória. E eu adoro carnaval. Você sabe que eu sou filho de baiano, então o carnaval está dentro de mim.
E, aliás, o Tolentino gosta muito de carnaval também, deve estar nos assistindo aqui, ele também é carnavalesco. Um fulião. Eu adoro música, adoro dança e assumo isso com a maior tranquilidade. E ali foi o Rock in Rio, com a Aline Cardoso, que é a vereadora aqui em São Paulo, e secretária do Bruno Covas. Joyce. E a Joyce Hasselmann, no seu aniversário. E esta cena última foi um dia antes da eleição. Um dia antes da eleição para governador. Todo mundo tremendo de medo, porque foi uma eleição disputada. Sim. E eu estava absolutamente tranquilo. E convencido já, evidentemente, não havia ali mais nenhuma função eleitoral, nem nada disso. Mas eu estava muito tranquilo, muito imbuído de que chegaríamos à frente e venceríamos. Então, foi num restaurante, no momento final ali, onde estavam vários correligionários confraternizando. E ao som de Tim Maia, nós dançamos. E é legal você falar sobre isso, porque as pessoas acham que essa cena é depois da vitória. A maioria das pessoas, e ela é usada quase sempre como, olha o João, depois da vitória, Bolsonaro. Um dia antes, foi num sábado, foi no almoço no sábado, aqui no bairro da Moca, o Principado da Moca, os moquenses aqui. Sim, eu morei na Moca há muito chamam de tempo. Principado da Moca, não é nem Moca. E ao final de um almoço, uma feijoada. E ali eu estava descontraído, estava feliz, tinha uma banda ao vivo tocando Tim Maia, eu resolvi dançar e cantar. Aliás, eu adoro Tim Maia. Muito bem. Olha só, eu tenho aqui uma pergunta de um jornalista que você conhece bem, José Neumann e Pinto. Sim. Né? Ele fez uma pergunta para você, vamos ouvir? Vamos lá. Por favor. José Neumann e Pinto, o Estado de São Paulo. Governador João Dória, sempre que eu acompanho o PSDB, desde a derrota histórica em que o Geraldo Alckmin conseguiu o grande feito de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, contra o Lula, completamente abalado pelo mensalão, me ocorre a frase famosa de Talleyrand a respeito dos Bourbons. Eles não esqueceram nada, mas não aprenderam nada. De lá para cá, o PSDB só tem levado surras homéricas e marcha para o desaparecimento. Mas o mínimo reconhecimento que o partido parece ter se limita àquela coisa assim, em cima do muro da entrevista do Fernando Henrique para o Estadão. Quando é que o PSDB vai aprender as lições das derrotas de Serra para Lula, de Aécio Neves para Dilma, de Aécio Neves para qualquer coisa que competiu contra ele, até para o Senado, né? Como é que o PSDB ainda se deixa levar pelo Aécio Neves, a ponto de ter Antônio Anastasia citado no discurso de vitória do bolsonarista Rodrigo Pacheco para o Senado? Tudo em troca de carguinhos na mesa, onde o PSDB está querendo chegar com carguinhos nas mesas do Senado e da Câmara. Quando é que o PSDB vai parar de nos matar de vergonha alheia, governador? É na próxima eleição presidencial, é? Depois da última, em que o Alckmin sequer chegou ao segundo turno contra Bolsonaro? Bem, vou responder ao Neumann. Eu tenho respeito por ele, eu gosto dele. É uma língua afiadíssima, afiadíssima. Mas ele revela aí a sua convicção PSDBista. Então, isso para mim é novidade. Alguém que fala com tanto entusiasmo e com tanta crítica é porque gosta do PSDB, mesmo não sendo filiado ao PSDB. Mas deve ter votado. Provavelmente votou no Geraldo, provavelmente votou no Serra. Mas é um grande jornalista, eu respeito bastante. E um grande escritor também, o Zé Neumann e Pinto. Neumann, o PSDB não foi só derrotas. Eu quero só lembrar que eu tive 2 vitórias aqui em São Paulo em 3 anos. Consecutivas. Derrotei o PT, do Fernando Haddad e do Lula, no primeiro turno, em 2016, para prefeito de São Paulo. Derrotei o PT, o PSB e todos os partidos de esquerda, em 2018, para o governo do Estado de São Paulo. 2 vitórias nos maiores colégios eleitorais do país. O maior colégio eleitoral regional, que é São Paulo, o maior colégio eleitoral metropolitano, que é a capital de São Paulo.
E outros também, Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, a Zambuja, no Mato Grosso do Sul. Vários prefeitos foram eleitos pelo PSDB, parlamentares, senadores, deputados estaduais, federais, vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitos. Aliás, fizemos mais de 200 prefeitos aqui em São Paulo nas eleições em 2018. Então, não são só as derrotas e as tristezas, também tivemos vitórias e alegrias. Mas temos que melhorar, o Neumann tem razão. Temos que sair do muro, ter posições claras, já comentamos isso logo na abertura do programa, ter opções e ter a capacidade de fazer escolhas e assumir essas escolhas. E nisso eu estou integralmente com o Neumann. Então, Neumann, aguarde que eu acho que nas próximas semanas você vai ter mais boas notícias nesse sentido do que notícias para entristecer e enraivecer você. Muito bem, João, a gente está terminando o nosso programa. As pessoas ficam sempre me perguntando por que... Da maçã verde. Você podia explicar rapidamente a maçã verde? Posso. Eu até cumprimentei, logo que cheguei aqui, para ter visto a maçã aqui. A maçã é um símbolo que nós escolhemos para todos os secretários do Estado de São Paulo, secretários e gestores da administração em São Paulo, todos têm que ter uma maçã à sua mesa. Por quê? A maçã significam duas coisas. Primeiro, nós temos que governar prioritariamente para os mais pobres, para os desvalidos, para aqueles que mais precisam da presença, do apoio do governo. Os que vivem na miséria, na extrema miséria, aqueles que são os mais vulneráveis. Então, a maçã ajuda você a lembrar. Segundo, a maçã tem que representar a criatividade, a capacidade para que você, como gestor, saiba que com trabalho e criatividade, tudo tem solução. Há muitos gestores públicos que dizem, isso não é comigo, não tem como resolver, é impossível resolver. Tudo é possível desde que você queira e você trabalhe. Então, esse é o significado da maçã. Seja ela verde, eu escolhi verde porque o vermelho não é exatamente a minha cor de preferência. Então, preferi que fosse uma maçã verde cultivada aqui no interior do estado de São Paulo. É isso. Muito mais de 2.000 perguntas de internautas. Agradecer a todos que estão ligados aqui com a gente, aos críticos, porque tem muita gente criticando. Faz parte do jogo. A gente não se importa com isso, mas fico feliz de você ter aceito o meu convite para estar aqui comigo nessa estreia. A canequinha é sua de presente. Obrigado. E que Deus te proteja, independente de qualquer coisa. E vamos lutar. E parabéns por estar salvando tantas vidas no nosso país. Amém. Obrigado, Frota. Obrigado pela caneca também. A vocês todos que nos acompanharam aqui, muito obrigado pela audiência, obrigado pela oportunidade, concordando ou não concordando, grato por terem acompanhado o programa até o seu final. Saúde, vacina e vida. Vacina e vida. A gente volta segunda-feira. Obrigado. Tchau.